A palestra de hoje tem como tema a existência de Deus. Em Obras Póstumas, nós podemos observar que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Eterno, porque se tivesse tido começo, alguma coisa teria existido antes dele, teria saído do nada ou outro ser o teria criado. Imutável, porque não está sujeito a mudanças. As leis que regem o universo mostram a estabilidade. Imaterial, sua natureza difere da matéria, senão estaria sujeito às flutuações e transformações da matéria. Aí não seria imutável. Único, porque se houvesse muitos deuses, haveria muitas vontades e não a ordenação do universo. Onipotente é o poder soberano, porque ele fez todas as coisas. Soberanamente justo e bom, porque a sabedoria providencial das leis divinas não permite que se duvide de sua justiça e bondade. A prova de Deus é que não existe efeito sem causa. Existe uma imensidade de efeitos, cuja causa não está na humanidade, nem para produzir, nem para explicar. A causa está acima da humanidade. A essa causa chama-se Deus, Jeová, Alá, Brahma, Grande Espírito, entre outros. Esses efeitos não se produzem ao acaso e em desordem. Dos insetos às leis que regem o universo, a causa é inteligente. No Livro dos Espíritos, as questões que vão de 1 a 9 e de 14 a 16, nós podemos encontrar que o infinito é o que não tem começo nem fim, ou seja, o desconhecido. Deus é infinito em suas perfeições. Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Para acreditar em Deus, basta ao homem lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, portanto, ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada pode fazer alguma coisa. Se o sentimento da existência de Deus surgisse com ensinamentos ou educação, não seria universal. Somente existiria naqueles que tivessem recebido este ensinamento, como acontece com os conhecimentos específicos, por exemplo. A harmonia que regula as atividades do universo revela um poder inteligente. Pela obra, reconhece-se o autor. Olhem a obra e procurem o autor. É o orgulho que causa a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima dele, por isso se julga um espírito forte. Nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz. A causa primária é uma inteligência superior à humanidade. Deus existe, é o essencial em saber. Não devemos ir além disso para não nos perdermos num labirinto, porque isso não nos tornaria melhores. Devemos estudar as imperfeições para nos livrarmos delas. Isso é mais útil do que penetrar no impenetrável. No livro A Gênese, nós podemos ler que nem sempre é preciso que se veja uma coisa para ficar sabendo da sua existência. As forças da natureza são efeitos que devem ter uma causa material e mecânica. Não são por si mesmas inteligentes, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é a dos homens. Deus não se encontra, mas se revela por sua obra.
A existência de Deus é um fato comprovado pela revelação e pela evidência material dos fatos. Alguns povos não tiveram a revelação, mas creram instintivamente na existência de um poder sobre-humano. No livro O Consolador, Emmanuel, na sua pergunta 18, nos revela que a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. Quem gerou o movimento? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? Só na inteligência divina encontramos a origem de toda coordenação e equilíbrio. Por isso, a física não poderá prescindir da lógica com Deus. Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, o nosso Deus. Os homens criam deuses ao sabor de suas conveniências, em vez de procurarem conhecer o eterno Deus, Criador de todas as coisas, Autor da vida, Pai da humanidade. Devemos buscar conhecer, servir e amar o Deus verdadeiro, o Deus universal. O verdadeiro Deus há de ser adorado em espírito e em verdade, ou seja, sem figura ou imagem que o represente, isento de concepções de egoísmo, frutos das paixões humanas. Só há um único e verdadeiro Deus, que é o Pai de todos, sem distinção de credos, partidos, escolas, filosofias e igrejas. É o nosso Deus, é o Pai nosso que está nos céus, como disse Jesus. E a partir daí, nós trazemos a reflexão de hoje. Nós somos criaturas ou filhos de Deus? A todos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus. O homem torna-se filho de Deus depois que aceita e põe em prática a moral divina revelada por Jesus. Antes disso, é criatura de Deus. Deus é espírito. Em espírito e verdade deve ser procurado. Como pode o homem ser filho de Deus sem que reflita a imagem espiritual do Pai? Como pode ser filho de Deus se ainda não herdou os predicados e atributos com o caráter da divindade? Aquele que é filho aceita o Pai, aceita os seus desígnios, cumpre com sabedoria e submissão os desejos do Pai. Ele se curva ao Pai, ele honra, utiliza os dons em proveito próprio e dos seus semelhantes, porque é vontade do Pai. Ele tem consciência de suas leis e das consequências. Se eleva e esforça para não infringi-las, mas sim para se aperfeiçoar, para evoluir, como é vontade de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, Fé, mãe da esperança e da caridade. A fé deve ser ativa, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. A esperança e a caridade são consequência da fé. 3 virtudes que formam uma tríade inseparável. A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Deve ser forte, durável, inabalável. Que a sua fé seja mais forte que as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa, comunica-se aos que não a possuem e que nem a desejam. Ela encontra palavras persuasivas que penetram na alma. Pregai pelo exemplo da sua fé, pelo exemplo das suas obras, por sua inabalável esperança.
para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tenha a verdadeira fé com bondade, pureza e racionalidade. Ama a Deus, sabendo por que o ama. Crê e espera sem fraquejar, porque os milagres são produzidos pela fé. José, Espírito Protetor, em 1862. Nós agradecemos a atenção de todos. Esperamos que de alguma forma tenhamos facilitado os vossos estudos e também alicerçado ainda mais a nossa fé no Pai misericordioso. Nós pedimos, ó Deus, permita que nos nossos lares habite a luz, a esperança e o amor. Nós pedimos, ó Pai, nos mova, nos impulsione num mundo muito melhor. Nós tenhamos a convicção de que só Deus pode nos salvar de todas as coisas quando nós nos empenhamos para seguir no caminho que Ele projetou para cada um de nós. Empenhados em seguir o amado Mestre Jesus, nosso exemplo de homem perfeito, nós pedimos, Senhor, ilumine as nossas mentes. Nós agradecemos aos nossos mentores, nós agradecemos ao amado Mestre Jesus. Eu agradeço ao Erasmo Gurgel, meu amigo, o meu mentor, espírito que me auxilia nos trabalhos edificantes. Graças a Deus, graças a Jesus.